Bom dia! Vamos chegando mais pra cá para mais um episódio do nosso podcast Goiás Agro. Sempre aos domingos aqui às 7 horas da manhã, às terças-feiras e também aos sábados, onde você acompanha nossos episódios em reprises. Falamos diversos assuntos aqui ao longo desse episódio, agora nós estamos indo para o 15º episódio já, estourando a boca do balão e fazendo sucesso aí, cada dia com convidados super especialistas e com conhecimento extraordinário em suas respectivas áreas. E hoje não vai ser diferente, porque a gente sabe que o progresso, né, quando a agricultura chega numa região, o progresso chega junto. Mas quando chega a agricultura mais a indústria, aí é o casamento perfeito, porque aí a gente tem produtos de base, a gente tem beneficiamento, tem comércio, tem emprego, tem serviço e tem tudo que pode, né, favorecer o desenvolvimento de todas as regiões do nosso estado. Por isso, nosso convidado de hoje, olha só, ele é zootecnista e técnico em agropecuária e é uma das principais lideranças do agronegócio e da agroindústria em Goiás. Natural de Rio Verde, concluiu a sua trajetória unindo produção rural, gestão pública e atuação institucional. Ele é produtor rural com experiência em pecuária de leite e de corte, iniciou cedo na representação do setor, presidindo a Comissão da Pecuária Leiteira do Sindicato Rural de Rio Verde e atuando na FAEG. Foi secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, período em que participou da articulação para a instalação da Perdigão, marco de agroindustrialização local, né, da BRF, que foi instalada lá em Rio Verde, que está aí até hoje, né? E na iniciativa privada atuou aí na Perdigão, como na BRF também, e no Grupo Batavo. E há mais de 14 anos está como presidente da ADIAL, né? Assumiu em 2025 a presidência executiva da entidade, que reúne mais de 140 empresas e responde por cerca de 85% do PIB industrial de Goiás. Nós estamos falando do nosso convidado Edival Portilho, conhecido como Tchequinho. Bom dia, Tchequinho. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos assistem. É uma satisfação enorme nessa manhã poder aqui conversar com vocês, falar um pouco da nossa história e da história de duas paixões que eu tenho, que é exatamente o nome do seu programa. Paixão Goiás e paixão pelo agro. Eu costumo dizer que, além de técnico em agropecuária, zootecnista, como você disse, produtor rural, eu sou uma cria do Cerrado, e Goiás é praticamente 100% cerrado e que temos muitas potencialidades aí para avançar na produção de alimentos e biocombustíveis e muito mais coisa. Perfeito. Isso é natural mesmo lá de Rio Verde das Abóboras, nascido e criado e curtido? Com muito orgulho, do pé rachado, lá da nossa Rio Verde, que se agigantou como um polo nacional e até mundial do desenvolvimento da agricultura tropical e da produção de proteína animal, né? Proteínas animais. Então nós temos lá uma gama de serviços sendo realizado em pesquisa, inovação. Rio Verde realmente tornou-se uma referência. Eu sou muito suspeito para falar, mas além da potencialidade que Rio Verde tem, todo o sudoeste de Goiás e todo o nosso estado de Goiás, que avança muito, né, na questão do agronegócio. Perfeito. Edival, então me conta aí, para contextualizar para a turma, né? Entendemos aí um pouco da sua trajetória, a gente vai falar mais aí ao longo do nosso programa, mas conta pra gente, o que é a ADIAL e o que faz a ADIAL no estado de Goiás? Pois bem, Pedro, a ADIAL é uma associação privada, sem finalidade lucrativa, ela já existe há 30 anos, né? Nasceu em 95, vai completar 31 anos esse ano, e é uma associação de indústrias, a princípio, não só agroindústrias, mas que trouxeram o desenvolvimento industrial para o estado. E a união dessas indústrias em torno da ADIAL é justamente para encontrar as saídas para os gargalos que se apresentam em qualquer processo produtivo, né? Sejam gargalos legais, tributários, questão de infraestrutura, discutir com os governos durante esses 30 anos, e governos que passaram aqui pelo estado de Goiás, como também dos municípios e até no governo federal, tratando de questões de competitividade industrial para Goiás. Veja bem que nós estamos distante da massa, né, maior de população do nosso país. 80% dos brasileiros estão morando a 200 quilômetros do litoral, do mar. Ou seja, nós estamos a mais de 1.000 quilômetros, em média,
do litoral brasileiro. Nós precisamos produzir aqui e levar até esses centros consumidores, né? Então Goiás hoje se transformou já no 6º maior parque industrial graças a essa parceria do setor privado com o setor público, né? Na busca dessas soluções da competitividade. E aí tem programas de incentivos fiscais, tem programas de construção de infraestruturas, né? Nós tivemos várias experiências na questão de energia elétrica, de rodovias, de pavimentos, de terraplenagem, ou seja, são várias ações e iniciativas que nos trouxeram a essa condição de 6º maior parque industrial. E veja bem, no ano de 2000, quando nós inauguramos a Perdigão em Rio Verde, que nós vamos falar mais, Goiás tinha um PIB de 21,7 bilhões de reais. Esse ano, segundo o Instituto Mauro Borges, o ano de 25, nós deveremos fechar a estimativa de 407 bilhões, ou seja, crescemos aí 20 vezes, né, o nosso PIB em 25 anos. É muita coisa. É muita coisa, muito acima do que o Brasil cresceu. É um crescimento praticamente chinês. Padrão China. Padrão China, exatamente. Padrão China. Que Goiás encontrou. E agora, isso graças à agregação de valor na nossa matéria-prima, gerando emprego, renda e assim por diante. E vendo também, né, Tchequinho, que o Goiás ainda tem muito espaço, né, para crescer ainda, né? Apesar de já ter tido esse crescimento aí ao longo dos 20 anos, a gente vê que novas indústrias estão chegando aqui no estado, né? A própria Comigo está investindo pesado ali na região de Palmeiras, de Goiás, né? Que vai gerar muitos empregos diretos e indiretos, que a gente estava até comentando. E próprio Rio Verde também, que não para de chegar a indústria lá, né, Tchequinho? Sem dúvida alguma. E a gente tem notícia de outras aí de etanol de milho aqui para a região de Cristalina e Formosa. São investimentos grandes, né? Que logo serão anunciados. Goiás pegou o ritmo de industrialização graças a essa base que foi construída. Então hoje tanto na esfera de governo como nas entidades empresariais, o ambiente de negócio é muito favorável para negócio. E isso atrai investidores. Por mais que o Brasil esteja talvez enfrentando aí uma situação de dúvidas em relação ao balanço fiscal, a política, questão né? Política que a gente está enfrentando, jurídica também, que nos assola todo dia. O empreendedor, a gente tem que tirar o chapéu, né? Resiliente. Tem gente que quer colocar o pobre contra rico, o colaborador contra o empreendedor. Gente, não existe empresário sem colaborador sem empresário, um depende do outro. O importante é que eles cresçam em conjunto. Goiás hoje é um dos melhores coeficientes de Gini, que indica distribuição de renda. Então, assim, a renda chega lá na ponta. Então, nós temos um espaço enorme para crescimento. Nós temos o Vale do Araguaia todo, a região sudoeste ainda tem muito que avançar na agricultura. Tem a região nordeste, região norte do estado, que pode continuar crescendo e sem desmatamento. É isso que é importante dizer. No Cerrado, eu tenho uns números na cabeça, nós temos 12% de área de cultura anual, culturas anuais, né? Soja, milho, feijão, arroz, e em torno de 30% de pastagens e 52,2% de vegetação nativa. Ou seja, caramba, a oportunidade do crescimento do Cerrado, e no Cerrado a liderança da agroindustrialização e da agricultura é de Goiás, nós podemos então com certeza avançar muito aí em mais 4, 5 milhões de hectares, sem desmatar nada, produzindo alimento, né, para 700 milhões de pessoas famintas no mundo hoje, segundo a ONU, e também fazer parte da vanguarda de atender o crescimento populacional do mundo. Em 2050 se fala em 10 bilhões de habitantes. A responsabilidade será nossa, e aí de mãos dadas aí, governo, iniciativa privada, nós vamos continuar atendendo essa demanda. Imagina quantas pessoas para tomar café da manhã, almoço, janta e lanchar. Manteiguinha com pão, arroz com feijão e aí presuntinho, ovo. Presuntinho, né? ovo, vai bem. É muita coisa, né? Isso. Tchequinho, o pessoal deve estar curioso, né? Por que Tchequinho? De onde que esse isso é um apelido que eu carrego desde muito pequeno. Por conta do meu pai. Meu pai era descendente de europeus e foi apelidado pelos tios que vieram no início do século passado para Goiás e para Rio Verde, né? Eram alemães com ascendências suíça e tcheca,
E quando ele nasceu, os tios falaram, ele tá parecendo Tcheco, ele tá muito vermelhão e tal. E ele virou o Tcheco e doutor Tcheco, ele se formou em medicina na USP em Ribeirão depois e voltou para Rio Verde. Nasceu em Rio Verde, estudou e voltou. E eu fui o filho do Tcheco um tempo, depois Tchequim. E essa marca eu carrego há um bom tempo, várias décadas aí. Aí pegou, né? Pegou. O apelido é sempre assim, né? Chamar de Edival aí, às vezes na rua eu vou demorar um pouco a atender. Entendi. Legal. Tchequim, e aí você comentou aí que você participou de... Como é que foi esse processo da estruturação, da definição, da elaboração do projeto, da BRF lá em Rio Verde? Como é que foi essa história aí? Olha, uma história muito bonita, né? Como você no início fez a apresentação, eu liderei lá o movimento da produção leiteira durante um período no Sindicato Rural, Associação Comercial, aqui na FAEG, representando o município, e com isso a gente participava muito das discussões do desenvolvimento da região. E a gente sempre teve na cabeça, isso obviamente não só eu, as lideranças locais, e eu ainda muito jovem, fui secretário com 25, 26 anos. Então, qual prefeito que era? O prefeito Osório Santa Cruz. Osório Santa Cruz. Ele, naquele período, me convidou para participar da parte final, já estava no meio do mandato, eu participei 2 anos. E nesse período, nós saímos informando para algumas empresas, eu conhecia a realidade da região sul, e a gente ali muito engessado, ou produzia leite, ou produzia grãos, ou produzia corte. A propriedade da nossa família, para o tamanho da época, é relativamente pequena, então expandir para a pecuária de corte, muito difícil. Não tinha nem energia elétrica ainda na propriedade, então nós enfrentamos muito problema naquela época, e realmente os agricultores e produtores desse país são uns heróis. Nós precisamos falar isso todo dia. Tem que respeitar. Porque vale muito respeito a relevância que eles entregam e pelo um trabalho árduo, né, que é dia a dia. Hoje, muita tecnologia com outras ferramentas, né, implementos que ajudam muito, mas na época a gente era do Valmetim, plantadeira J2S da Jumil com 3 carrinhos, o saco era carregado nas costas de adubo, a semente da mesma forma, e as intempéries climáticas sempre ocorriam, né? Ano chovia mais, outro menos, e assim por diante. Até hoje não temos um seguro agrícola, um seguro rural adequado no Brasil, é um absurdo isso, mas enfim, nessa articulação toda, visitamos algumas regiões do país, região sul, onde já se operava essas empresas, e a gente sem saber, mas uma delas, a Perdigão, já tinha na prancheta, vamos dizer, na mesa, um projeto para o Brasil Central, para expansão no Brasil Central. Ela tinha acabado de ser, há 2 anos mais ou menos, sido vendida por um grupo familiar, os Brandalize, para um grupo de investidores, fundos de pensão, empresas privadas, e tinha uma governança, né, moderna para a época e buscando crescer. E nesse inteirinho aí a gente recebeu a visita, né? Foi muito rápido isso. 1 ano depois que eu estava na secretaria, já recebemos a visita de um funcionário, um colaborador da época, e abordou em sigilo e tal, no anonimato para a gente. E aí nós começamos a mandar informações. Só que o mandar informações na época não era entrar na WhatsApp, não era WhatsApp, não era IA, não era internet, era reunir papéis, reunir informações. E isso, o banco de dados era Brasília, né, sobre meteorologia, né, informações de meteorologia. A Comigo ajudou muito nas informações de solo, clima, plantio também. E aqui, o governo do estado, nós viemos várias vezes buscar informações e mandar de avião, às vezes, no porão dos aviões aí, essa papelada toda para informar e fazendo todo esse trabalho. E aí conquistamos, depois de uma concorrência final com a cidade de Patos de Minas, um investimento que na época, Pedro, era em torno de muito grande, 700 milhões de dólares. Nossa! O que equivale hoje
Se for fazer a conta, 5 bi. é 3,5 bi, mas assim, de câmbio. Mas hoje valeria 5 bi, Folgado. com certeza, com sobra. Né? Tirando inflação. Exatamente. Então, 5 bi de reais muda qualquer região em qualquer lugar do mundo. Muda a geografia. Muda a geografia. O que aconteceu em Rio Verde. Né? E eu tive ainda a oportunidade de, ao terminar o mandato, isso foi em 96, quando terminou o mandato, em junho de 96, assinamos o protocolo de intenções com o governo do estado, Maguito Vilela, o prefeito Osório, e nós assinamos com as contrapartidas, a negociação toda realizada, e naquele final de ano já iniciaram as terraplenagens, né? Foi quando janeiro, eu saí do governo, obviamente, do mandato em dezembro, em janeiro eles já me convidaram para trabalhar, pude ser o primeiro colaborador do projeto Buriti à época, que hoje emprega 10 mil colaboradores e produz alimento para o mundo inteiro. Que legal. Então segura a prosa aí que nós vamos fazer um intervalo rapidinho, prazinho de você levantar, pegar um café e um pão de queijo e voltar para cá, fechou? Estamos de volta aqui para o segundo bloco do nosso podcast Goiás Agro, falando aqui hoje com o Edival Portilho, falando aí sobre a implantação, né, da BRF lá em Rio Verde. No último bloco a gente estava abordando aqui, ele estava contando toda a trajetória de como que desenrolou, né, um investimento na época de 700 milhões de dólares, né, fazendo uma correção aí com a conta de padaria de cabeça, em torno de 5 bi de investimento. Para aquela época, dinheiro assim absurdo, né, dinheiro jorrando, e trouxe muito progresso para a região, tanto é que hoje emprega aí mais de 10 mil pessoas. E aí, Tiaquinho, não sei se você lembra, mas Rio Verde ficou famoso, né? Teve uma reportagem que rodou, acho que foi no Esporte, como é que é? Globo Esporte, Globo Repórter. Globo Repórter, falando que era o novo Eldorado do Brasil, que tinha emprego sobrando, que tinha não sei o quê. E no outro dia começou a despencar 1 milhão de ônibus lá de gente do Brasil inteiro, né? Deus trouxe um problemão danado lá, viu? Eu já estava na Perdigão. Mas realmente, a reportagem retratou uma realidade, mas não colocou um limite, né? Então, assim, parece que era ilimitado. Porque o primeiro projeto original era para 3.500 vagas. 3.500. Né? E aí, quando a gente estava implantando a primeira etapa, isso já dobrou para 7 mil, antes de terminar a primeira. Então, porque deu muito certo, né? Os produtores se engajaram, porque isso mexe com todo mundo. Produtor de milho, produtor de soja, a indústria de soja. Mais um comprador grande, né? Exatamente. E produtores, né, integrados que criam as aves, os suínos, em vários sistemas de integração. Então, mais de 1 milhão de metros quadrados de obra no campo, fora os 100 mil metros quadrados de obra industrial lá na parte industrial. Só isso aí, 3 mil colaboradores na construção civil. Então já houve uma migração extraordinária de pessoas para trabalhar nas obras. Enquanto estão trabalhando nas obras, também aqueles que já vão começar a trabalhar na indústria, na fábrica de ração, na granja A, B, C e D. E aí fizeram algumas matérias, por exemplo, e é a realidade. Você pode ir lá no núcleo de criação de aves lá no campo, que a casa é boa, está dentro do projeto, normalmente ampliada depois. O colaborador, um casal toma conta de um núcleo todo, que é bem automatizado, com 100 mil aves, com 4 mil suínos. E você vai observar que tem um carro seminovo ou zero na garagem, mais uma moto para deslocamentos mais rápidos e próximos. E o sistema de integração do ônibus escolar também funcionando bem, que pega a turminha da escola e leva para as escolas que são regionais ou até no centro, na própria cidade. Ou seja, um sistema que funcionou. E isso repercutiu muito, né? E falava dos níveis de ganhos do pessoal, que eram reais, né? Mas assim, não tinha granja infinita para trabalhar, nem vaga infinita na indústria. Mas a migração foi muito forte, nós tivemos que fazer um arranjo muito forte de pagar a passagem de volta para esse pessoal, pagar lanche, pagar isso e tal. Trabalho da prefeitura com a empresa, hospedagem para alguns e tal. E foi feito um trabalho enorme de, olha, acontece isso, mas as vagas já expiraram. Mas houve uma migração. A população hoje de Rio Verde é muito miscigenada. Tem a leva da década de 70
de paulistas e mineiros, da década de 80 os gaúchos, paranaense, e depois os catarinenses com a Perdigão na década de 90, e aí o pessoal da região norte e nordeste, que com pouco emprego lá, né, emprego de carteira assinada, eles migraram para Rio Verde, moraram em repúblicas e alguns ainda moram até hoje, né, fazendo um conjunto ali de colaboradores, repartindo o custo de vida e trabalhando numa empresa, ganhando seu salário, vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico. Então, assim, ainda é uma cidade de pleno emprego e ainda tem muitas oportunidades lá de trabalho. E de pleno desenvolvimento, né? Porque sim, Rio Verde você passa lá, primeiro que a rodovia já é duplicadona, né? Daqui até lá a gente vai diretão. E aí você passou ali a Creúna, né? Você começa chegando ali perto ali de Rio Verde, você começa a ver galpões, indústrias, né? Sementeira, indústria de embalagem. E ali na época, Tchequim, onde a BRF ali hoje, né? Liberando ali a BR ali do lado direito, né? Na época ali era um descampadão ali, não tinha nada. Nós participamos da escolha da área, né? Ela era até para ter ficado na área à esquerda, mas aí a negociação do governo do estado com o proprietário não avançou, fechou o negócio à direita, por questões de água do córrego Abóboras, né? Uhum. É uma empresa que demanda, uma indústria que demanda bastante água, e ali também a captação de água da cidade. Hoje está sendo feita outra lá no Rio Verdinho pela Saneago para dar conta do crescimento de Rio Verde. Mas até agora esse córrego, porque a gente fez toda a microbacia lá nas nascentes, né? Os terraços de conservação, e aí até hoje ele resiste bem a essas demandas lá. Enfim, adquirida a área, não tinha nada ali, né? Não tinha nem energia elétrica, tinha pouca coisa. E foram mais de 2.500 quilômetros de energia elétrica no campo, por exemplo, para atender as granjas, né? Rede trifásica. E isso mais as estradas, mais terraplanagem, mais poço artesiano para cada granja. Lavoura, né? Aí estimulou lavoura, porque o plantio de milho de segunda safra era pequeno, o milho era 5, 10% mais barato do que o milho do Paraná, hoje às vezes até está mais caro. Então assim, estimulou tudo, né? E aí o crescimento foi vertiginoso, e é isso que a gente tem pregado na ADIAL, que políticas públicas que apoiem empresas âncoras, né, como foi a Perdigão, tem sido essas de etanol de milho ou etanol de cana-de-açúcar, outros frigoríficos, isso ancora negócios na cidade, e aí comércio e serviços passam a vender muito mais, e aí o ciclo virtuoso é bastante impactante, né, para todo mundo que está ali naquele ecossistema. Tanto é que a gente vê que Rio Verde mesmo tem Rio Verde, né, antes da BRF e depois da BRF, né? Realmente foi um marco, né, aqui na história da cidade, e isso acelerou tanto o crescimento da região sudoeste como um todo, né, que isso obviamente acabou impactando ali em Jataí, em Mineiros, todo aquele parque industrial ali para frente começou a se desenvolver, né? E também a chegada de muitas revendas agrícolas, de muitas lojas de maquinários agrícolas, de profissionais, né, de agrônomos, veterinários, zootecnistas, porque realmente mudou o cenário. Eu também já morei em Rio Verde, né, estava comentando aqui, onde tive a oportunidade lá profissional, trabalhei lá um tempo, e eu percebi que o Rio Verde ficou uma cidade inflacionada, a questão imobiliária, né, o aluguel lá caro, né, Tchequinho, não é fácil, né. Ainda está caro. Ainda está caro, né, isso é porque tem pouco imóvel e tem pouca oferta. Ou é pura e simplesmente oferta e demanda? Oferta e demanda mesmo. Veja bem, né? Depois do ciclo da Perdigão, que eu pude participar. Deu boom, né? Pude participar também, eu que liderei o projeto de prospecção e de implantação de mineiros, depois Nova Mutum, depois com a Batavo, Perdigão, no sul do país e no interior de Pernambuco. Todos esses lugares que a gente atuou e partiu de uma planta pequena para uma grande, ou do zero para uma planta industrial grande, o município nunca está preparado, né? Nunca está preparado. Porque como é que você constrói casa para ficar vazia, né? Esperando algo acontecer. Então acaba que esse investimento empurra o setor imobiliário, o setor de serviços, de saúde, de aluguel de carro, de borracharia, mexe com todo mundo.
E o imobiliário não sai do chão rápido, né? Você construir uma casa, você precisa do financiamento, você precisa do terreno, você precisa... No mínimo 6 meses. 6 meses para fazer um negócio rápido, né? Então, nós tínhamos um programa de habitação, salvo engano, em torno de 900 habitações foram feitas pela própria empresa no decorrer desse tempo, só em Rio Verde, para subsidiar. Não tinha onde esse povo ficar. E os prefeitos, né, que foram assumindo, foram fazendo também. Mas, veja bem, aquele movimento todo atraiu um pátio multimodal da Rumo para Rio Verde, que aí é outro ciclo. Outra potência, né? E aí já estão fazendo 11 milhões de toneladas por ano de embarque e desembarque. Já tem lá dentro uma fábrica enorme de mistura de fertilizantes. Já começou agora com combustíveis. Então traz o diesel e traz a gasolina de São Paulo e leva o biodiesel e leva o etanol. Então veja bem o que isso, serão mais de 1 bilhão de metros cúbicos por ano de movimento de biocombustíveis. Por isso que eu tenho dito, e na DIAL a gente tem pregado isso no mundo todo, né, na ONU, em Genebra, na Semana do Clima de Nova York, que a saída para o mundo é o Cerrado. Fato. A experiência é fácil e prática. Enxergue Rio Verde, enxergue Cristalina, vá a Mineiros, vá a outros municípios, Goianésia, que você consegue enxergar o que é o desenvolvimento que pode ser feito em toda a região do Cerrado e em todo o estado de Goiás. A gente precisa de uma logística competitiva, de uma sanidade animal e vegetal de excelência. Nós precisamos de infraestrutura de primeiro mundo e isso dá para se fazer a 4 mãos. Governo estadual, governo federal, governos municipais, empresariado, instituições da academia, de tecnologia. Nós precisamos estar unidos em prol desse desenvolvimento e focado, né? Nós precisamos transferência de tecnologia para o pequeno produtor, que é o que a Emater faz e sempre fez, mas precisa crescer mais ainda isso, né? No Cerrado brasileiro, nós temos aí municípios que hoje o Cerrado já produz, Pedro, não sei se você sabia, mais da metade da soja, quase 60% da soja brasileira, 50 e poucos por cento do milho brasileiro, 86% do algodão brasileiro está produzido no Cerrado. Perfeito. E se você pegar metade dessa produção, está em 27, no caso do algodão, em 8 municípios. Então, assim, tem 1.111 municípios no Cerrado. Então, a mesma coisa vamos trazer para Goiás. A gente precisa levar essa tecnologia, transferir essa tecnologia para o pequeno e médio produtor, para inserir ele nesse processo. Isso pode ser iniciativa pública, pode ser iniciativa privada, com as agroindústrias âncoras, né, que prestam esse serviço aos seus fornecedores, ou pode ser feito em conjunto. Então a gente tem buscado, inclusive, fundos, né, internacionais para mostrar que a saída para produzir alimento e biocombustíveis com socioambientalmente sustentáveis é aqui no Cerrado e é aqui com Goiás e os outros estados do nosso bioma do Cerrado. E o bioma do Cerrado também teve muito desenvolvimento, né, de pesquisa, né, de biotecnologia, né? Região Norte, por exemplo, é muito recente, né? Você pega ali São Miguel, Araguaia, Nova Crixás, Mundo Novo. A gente viu que antes ali era só pecuária, né? Não tinha soja. Aí depois desenvolveram variedades mais tolerantes, a questão do regime hídrico lá, que é um pouco diferente, a altitude. Isso. E hoje virou potência, né? Já está dando um salto aí também que está chegando outros armazéns. A Comigo também está indo para lá, né? Se eu não me engano. Comigo já comprou uma área lá para construir um armazém. Tem loja lá em Nova Crixás, né? Loja agropecuária. Tem a loja da Pivô lá de máquina, tem revendas. John Deere, né? Tem a Hall, né? É um ciclo virtuoso mesmo, como eu disse. Você tem uma pecuária, aí a pecuária faz o confinamento, tem o esterco bovino. Hoje com as tecnologias, né, que avançam, se faz o bioinsumo, biofertilizante. Tem uma época que eu tive na Fazenda Conforto lá, que confina 150 mil bois, né? Estático, um mar de boi. Você vê o volume de esterco transformado em bom adubo, né? O mineral, organomineral e biofertilizante. Biogás também. Biogás também. O pessoal estava mandando milho de Rio Verde para confinamento. Na época estava exatamente o mesmo preço, 1 tonelada de milho e 1 tonelada desse biofertilizante, né? Olha aí. Levava o milho, a carreta levava o milho de Rio Verde e trazia
o biofertilizante para jogar na terra das lavouras lá. A agricultura regenerativa entrando muito fortemente, né? Pesado. Ou seja, temos que mostrar para o mundo que nós não somos só a Amazônia, nós temos um cerrado. Nem só samba, né? Nem só samba e nem só futebol. Nós temos aí um universo de área, e já com tecnologia, já com empreendedores, para produzir alimento para o mundo inteiro, biocombustíveis para o mundo inteiro. E esse lugar chama Cerrado, e o centro disso chama Goiás. Excelente, eu fico feliz demais, satisfeito de ouvir isso, porque a gente sabe que o agro não está passando por um dos melhores momentos, né, quando a gente fala em questão de número, porque a gente viu que está tendo um alto endividamento dos produtores, muita gente às vezes não está fechando essa conta, mas é o jogo das commodities, né, o jogo do agro mundial, ele realmente é para quem está preparado, né, para quem aguenta a pressão. E Goiás, né, tem sido muito resiliente, tem se mantido firme, forte, mesmo com todo o cenário adverso, né, a insegurança política, a insegurança jurídica, tem se mantido ali o produtor presente, plantando, produzindo e fazendo a nossa economia girar. Então, já estamos chegando aqui no final do segundo bloco, para a gente já ir para o terceiro bloco, então dá uma respirada aí, levanta que a gente já volta para o terceiro bloco. De volta aqui para o terceiro bloco do podcast Goiás Agro, contando a fantástica trajetória aqui do Edival Portilho, conhecido como Tchequinho, lá do Rio Verde, das Abóbora, contando uma história aqui super interessante, né? Eu me vi aqui entendendo a construção da BRF, toda essa transição, esse povo chegando, o progresso acontecendo ali em tempo real. Tchequinho, aí depois você chegou aí você começou a trabalhar lá na BRF mesmo, ali, e aí você viajou o Brasil pela BRF? Como foi? Foram 16 anos implantando novos projetos, né? E ficou pioneiro, né? Aprendeu ali. Aprendi em Rio Verde, aí fiquei líder desses projetos de Greenfield, que a gente chama, e prospectando outros negócios também. Então, alguns negócios que nem foram implementados. Por exemplo, nós estudamos muita cadeia de cordeiros, né? De carneiros aí, de ovinocultura, né? E chegamos ao final e falamos, não vamos ter condição de implementar isso. Mas a de camarões no Ceará, nós tocamos, parceria de produção de legumes congelados lá em Atibaia, também empreendemos na época. Legal, então, assim, é uma experiência muito vasta. E em 2011, e o último projeto, esse vale a pena comentar, Pedro, que foi implantar no agreste meridional do Brasil, lá em Pernambuco, uma região próxima à divisa com Alagoas, 300 quilômetros lá para dentro do Recife, então não é na beira-mar, era no sertão nordestino um laticínio da Batavo, né, que nós havíamos comprado a Batavo, para 500 mil litros de leite dia. Foram 3 anos e meio dedicados lá, fazendo primeiro a base, né, da produtiva, a bacia leiteira, onde eles ofereciam para as vacas e a água que eles usavam em casa. Nossa garantia da qualidade não aceitou nem para lavar os tanques de expansão, os tanques de resfriamento de leite. Então nós tivemos que pôr dosador de cloro, tivemos que mexer com energia elétrica, tivemos que melhorar a genética de rebanho, alimentação, com palma, forragem, aí tudo diferente, né? O sistema de produção totalmente diferente do nosso aqui, alimentação com palma, forrageira. Eles plantavam milho para fazer a fibra, que não dá nem a silagem de qualidade, porque chove muito pouco. E aí nós introduzimos o sorgo, que eles os produtores eram contra, mas aí a gente foi provando através do quê? Uma parceria com a Emater de lá, com a Fundação Bradesco e com o governo, que nos concedeu uma área, uma fazendinha pequena, que nós fizemos ali uma unidade demonstrativa. Investimos, plantamos palma, plantamos sorgo, plantamos leucena, que você conhece, que é feijão guandu, e assim por diante, que são alimentos que barateiam, né, o custo da ração para a vaca leiteira. E ali fazíamos curso para os produtores, filhos de produtores, as esposas, e também alguns colaboradores. Mas transformamos a região, uma região produtiva, com leite de qualidade, melhor que do grupo todo na época, com níveis de excelência na qualidade de leite, e mudamos a realidade daquelas famílias lá. Isso é muito bonito e dá muito orgulho da gente ter participado. Famílias que os filhos tinham ido para Recife trabalhar de servente, de pedreiro, que não tem nada contra, mas são trabalhos pesados, né? Voltaram para ajudar os pais
que é um aumento de 50 litros de leite para 400 por dia, né? Em 2 anos, quer dizer, com assistência técnica, que aí a nossa parte das agrárias aí faz muito bem, os veterinários também, que a gente conseguiu transferir tecnologia para esse pequeno. Por isso eu defendo muito essa questão da transferência e por isso o investimento nas Emateres do Brasil, nas parcerias público-privadas, nas empresas âncoras do agronegócio, tem que ser um projeto nacional, porque o Brasil tem condições de produzir, inclusive na Caatinga, inclusive no sertão, um leite de qualidade, um carneiro, um caprino de qualidade, mas precisa incentivo e precisa orientação continuada, né? Assistência técnica continuada, porque se você começa e larga o cara na chapada, Não adianta nada, ele vai quebrar, vai se endividar e assim por diante. Então é isso que a gente estimula bastante. É política de Estado, né, Tiaquinho, assim, porque uma coisa é programa de governo e outra coisa é política de Estado. Porque muitas vezes o que acontece, né, o governo A tá indo ali, tá indo bem, tá desenvolvendo um projeto, aí, porventura, esse governo não é reeleito, né, ou acaba o mandato, e aí o que assume depois joga tudo fora e começa outro, Exato. nada a ver, né, então... E isso prejudicou muito o nosso país, porque a gente não tem hoje tecnologia nossa desenvolvida, né? Não. Celular, eletroeletrônico, GPS, tudo é importado. Me fala uma marca de trator brasileiro. Pois é, temos lá o pessoal, Stara, né? O Stara agora, né, de recente, mas os tratores todos de fora. A gente tinha que estar exportando isso daqui, né? Exportando trator. Nós somos polo referência, a gente tem produtividade em área aqui que é melhor que dos Estados Unidos. E aquilo que a gente sempre fala, né? Produzir 2 safras no mesmo lugar no ano. 2 safras. É só o Brasil e no resto do mundo nós não temos essa condição. E outra, por que não tem uma política pesada de investimento na construção de barragem? Pega dinheiro no BID, no Banco Mundial, barragem para segurar essa água de chuva no período chuvoso, e você... gerar energia. E irrigação no período da seca. Aí você fica com 3 safras na mesma área, né? Então nós temos defendido muito isso, Brasil e mundo afora. A DIAL está participando do Pacto Global da ONU, como signatária e multiplicadora, para que a gente mostre para a Europa, União Europeia, para o Japão, para a China e para todos que a gente conduza aqui uma agricultura de ponta que não afeta o meio ambiente, pelo contrário, ela sequestra carbono, ela cuida do solo, cuida das nascentes, não desmata nada ilegalmente, pelo menos os produtores que são profissionais. Se tem algum fazendo o errado, tem que ser penalizado mesmo. Nós não concordamos, né, com práticas erradas de produção. E temos uma indústria moderna que é circular. Hoje as agroindústrias não sobra nada, só coprodutos, nem subprodutos não tem mais. São coprodutos que têm valor e que entra como faturamento para a empresa e não pode, a partir dali não pode abrir mão na possibilidade até de ter prejuízo. Então, assim, isso nós precisamos mostrar. Então, programas como o seu e outros mais que estão por aí, a gente precisa reforçar que Goiás é o lugar para se investir, porque nós temos condições de produzir com sustentabilidade socioambiental. É isso aí, Tiaquinho. Show de bola, excelente. Nós temos que tirar esse complexo de inferioridade do Brasil perante ao mundo. Nós somos potência, referência, a gente alimenta o mundo, vocês respeitam nós. Exatamente. Você sabia que tem um fundo de proteção social em Goiás chamado Protege? Sim. Quem deposita lá são as indústrias. A grande maioria dos recursos vem da indústria. 20 bi, não é? Quase 2 bi por ano. 2 bi. 2 bi por ano. Vai tudo, vai para comunidades quilombolas, vão para indígenas, vai para estudantes, para população vulnerável. Então, assim, seguindo as regras do ISD, né, a famosa ASG, que é Ambiente, Social e Governança, nós somos referência. Então, assim, o governo atual tem feito, do estado de Goiás, tem aplicado com decência, com retidão, esses recursos, né? E a gente está lá no conselho atuando, a gente vê que isso chega na ponta onde deveria chegar, mas nós precisamos mostrar isso para o Brasil e para o mundo. É isso aí, Tiaquinho, excelente, bom demais. E aí, Tiaquinho, você assumiu a DIAL em 2011? Em 2011, eu tive um convite, né, da própria BRF para mudar para São Paulo, capital. E na época eu
já, né, sempre tive meus negócios em Rio Verde. Produtor também produtor lá, né? E já instalado em Goiânia. E eu fiquei discutindo para não ir, até que o César Elou, do Laticínio Piracanjuba, era o presidente do conselho da Adial, e ficou sabendo dessa briga minha com a empresa para não mudar de estado, e me convidou para ser executivo lá da Adial. E eu já participava da Adial representando a Perdigão. Já tinha uns 10 anos de Adial, mas como associado, né, representando a empresa. E aí para mim foi uma mudança muito fácil, né? E aí levamos os conhecimentos que a gente tinha, o know-how que a gente tinha adquirido na empresa para dentro da Adial, aí atendendo várias frentes, além de incentivos fiscais, questão de meio ambiente, questão das infraestruturas, né? Que a gente tinha. E hoje nós somos lá mais de 140 empresas, produzindo aí 350 mil empregos diretos. Goiás inteiro. Mais de 1 milhão, em Goiás inteiro, mais de 1,5 milhão de pessoas envolvidas nessa cadeia produtiva. Ou seja, a indústria precisa ser incentivada em qualquer lugar do mundo, né? E o Brasil, que está desindustrializando, infelizmente, o PIB hoje já chegou a 27% do PIB industrial brasileiro, hoje está em 11%. E Goiás, que era em torno de 7%, hoje está em 21%, quase 22% do nosso PIB vem da indústria. E é essa base que ajuda a produção primária, seja do agronegócio, de grãos, etc., como também da mineração, né? E agrega-se valor, comércio e serviço também aplaude, porque o dinheiro circula aqui mesmo, né? Não vai com um navio embora para a China. Boa. Tiaguinho, mas na sua visão, por que você acha que aconteceu essa desindustrialização do Brasil? Porque assim, é estranho, né? Porque tinha que continuar industrializando e, na verdade, diminuiu. Você, né? Já deu a explicação um pouco antes. É a descontinuidade de um processo. Entra um governo um viés de um lado, outro de outro, critica e acaba que a população, infelizmente, o Brasil perdeu o boom demográfico. Nós éramos 70 milhões em ação lá na Copa, 90 milhões em ação na Copa de 70. Verdade. Né? Hoje nós somos 230 e continuamos pobres ainda comparados à China, capita, que era mais... Né? A China era mais pobre que a gente na Copa de 70. A China era subsistência. Passava fome. A Índia era mais pobre que a gente. Os Estados Unidos nas 70 já estava à frente, mas em 1930 ele era do mesmo tamanho nosso de economia. E nós não aproveitamos esse boom demográfico. Tem como correr atrás? Tem, mas precisa ter política decente e segurança jurídica, parar com esse negócio de que você começa, faz um investimento no meio do caminho e altera tudo, né? Aí agora vem a reforma tributária, tá dando uma dor de cabeça danada para todo mundo. Vai ser bom, vai ser ruim, para uns vai ser bom, para outros vai ser ruim. Se tivesse desburocratizado o que a gente já tinha, o ICMS e os outros, já teria limpado o trilho, né? Precisamos de financiamento, precisamos de taxa de juros adequada. Então não é simples ser empresário no Brasil, muita coisa, não, né? Nem ser produtor rural, mas é o que nós temos, né? Um país com um clima maravilhoso, um povo maravilhoso, e a gente tem que enfrentar essas dificuldades. Não temos guerra, né? Não temos esse clima de paz e do tropical nos ajuda muito. E aí nós, como goianos, temos que avançar cada vez mais rápido. É isso aí, gente. Brasilzão, potência. Vamos pra cima produzir, que é o que a gente faz de melhor nesse nosso país, né? Já dizia fazendo alusão ao seu comentário, Tiaguinho, que o Ulisses Guimarães falava, né, que no Brasil até o passado é incerto. Exatamente. Né? A gente vê ministro voltando atrás de decisão que já está totalmente embasada e fechada, volta, muda, enfim, isso traz insegurança para o empreendedor, traz insegurança para quem é de fora e quer investir no país também, e acaba prejudicando o progresso do nosso povo. Tiaguinho, obrigado pelo seu tempo, de você conseguir um espaço na sua agenda aí, que eu imagino que deve ser tumultuadíssima, para vir aqui conversar com a gente. Aí queria que você fizesse umas considerações finais pro pessoal aí, e também deixasse aí um convite pro pessoal acessar aí as redes, conhecer mais sobre a Adial. Isso, a gente deixa o convite. Nós temos feito algumas incursões aí com lideranças nacionais, de áreas sociais, de área da imprensa, também de áreas empresariais, trazendo esse pessoal para Goiás e mostrando nossa agroindústria, mostrando nosso agronegócio, agricultura,
e isso tem dado um reflexo muito bom, um programa chamado Agromil, né? E a gente tem levado um papel muito forte da DIAL, tem sido continuar cuidando da competitividade, das questões da reforma tributária, dos gargalos que possamos estar enfrentando em alguma área aqui ou ali, aqui no estado de Goiás, mas mostrando para o Brasil e para o mundo o que a gente faz e que faz de melhor e que ninguém faz igual no mundo inteiro. Isso a gente fala de cadeira, porque como você, a gente é lá da roça, nasceu lá e sabemos bem o que o mundo está enxergando. Tivemos alguns deputados aqui do Parlamento Europeu no ano passado, até por vindo pelo governo, nós pudemos mostrar para eles, e a maioria não conhecia o Cerrado. Então, assim, nós brasileiros precisamos observar o que nós temos, ver a potencialidade que nós somos, e mais do que isso, além de alimentar os nossos, né, de gerar negócios, oportunidades para os nossos irmãos brasileiros, a gente pode salvar muita gente da fome que acontece numa Indonésia, que é um país de 450 milhões de habitantes, população de crianças lá de 8 anos está do tamanho da população da criança de 4, ou seja, está com problema cognitivo e não é um país pobre. Agora Falta imagina de proteína, na África, na África subsaariana, imagina os países em guerra, né? E aí a responsabilidade é nossa e nós temos que erguer mesmo o peito e dizer em alto e bom som que Goiás e o Cerrado têm condições de salvar esse estado de coisas e aí a gente com isso desenvolver e distribuir renda. Perfeito. Obrigado, Tchequinho. Obrigado você também que acompanhou a gente em mais um episódio do nosso podcast. Se você quer rever esse episódio, já está disponível no YouTube também, onde nós temos um canal de YouTube, Podcast Goiás Agro. Entra lá, se inscreva lá no canal e acompanha também. Todos os episódios estão lá disponíveis para você rever, reassistir, sempre que você quiser. Segue também o nosso perfil nas redes sociais, @podcast Goiás Agro, e já deixa o compromisso marcado que domingo que vem tem mais. Obrigado, até a próxima.